PF cumpre mais 34 mandados em nova fase da Operação Lesa Pátria. A PF executou 34 mandados, incluindo 3 de prisão preventiva, em uma nova etapa da Operação Lesa Pátria, hoje, quinta-feira, dia 29. Essa operação foi deflagrada há mais de um ano, né? A gente só rememorando aqui, com o objetivo de identificar e investigar os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Todos nós vimos agora, no dia 25 de fevereiro, o último domingo, nós vimos a manifestação de apoio ao ex-presidente Bolsonaro em São Paulo. Perfeito. Aquela manifestação é a manifestação típica da direita brasileira. Uma manifestação pacífica, uma manifestação ordeira. Nem a própria Avenida Paulista ficou limpa depois. Não sei se você viu o vídeo depois da manifestação, quer dizer, você tinha lá 750 mil pessoas, né, no mínimo, ali na Paulista, e não tinha lixo no chão. É como toda manifestação da direita brasileira. Não tem lixo no chão, não tem pneu queimado, não tem janela quebrada, não tem nenhum tipo de arruaça, nenhum tipo de baderna, nenhum tipo de vandalismo, nenhum tipo de violência. Essa é a manifestação padrão da direita brasileira. É como vinha ocorrendo nos últimos 10 anos. Desde as jornadas de 2013, a direita brasileira se manifesta pacificamente nas ruas, fazendo suas reivindicações, fazendo suas críticas, né? Exercendo o direito da liberdade de expressão, exercendo o seu direito de opinião política, as pessoas exercendo o seu direito à cidadania, as pessoas vão às ruas e se manifestam pacificamente. Foi o que aconteceu ao longo de todas as dezenas de manifestações da direita, desde 2013 até o fatídico dia 8 de janeiro de 2023, em que aconteceu um ponto fora da curva. Esses que financiaram, esses empresários que financiaram lá os acampados, né, os manifestantes dos quartéis, né, esses que levaram as pessoas, às vezes que transportaram as pessoas, que, né, às vezes fretavam ônibus, né, eles fizeram o que já vinha sendo feito espontaneamente. Ninguém ganhou para estar, ninguém teve sanduíche de mortadela para estar lá nos acampamentos e em nenhuma das manifestações da direita ao longo de 10 anos. Quando esses empresários financiaram os movimentos de direita, eles estavam fazendo o mesmo que vinha sendo feito durante 10 anos. Ninguém poderia imaginar aquele resultado no dia 8 de janeiro. E existem muitos pontos obscuros ainda a respeito do 8 de janeiro. Sobre a omissão do governo federal, que foi avisado a tempo pelos seus serviços de inteligência, foi avisado a tempo e não tomou nenhuma providência efetiva para que os prédios não fossem invadidos. O desaparecimento das imagens importantes do Palácio da Justiça, né, que estavam sob responsabilidade do então ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje juiz do Supremo. Então, existem vários pontos. A presença do general Dias, né, o general do Lula, ministro do governo Lula, lá no dia 8 de janeiro, oferecendo água para os manifestantes, né, recebendo-os cordialmente dentro do palácio. Todos esses pontos obscuros existem aí em torno do 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi um ponto fora da curva. Mas o que acontece? O regime PT-STF, o consórcio entre o Lula e o Moraes, utilizou o dia 8 de janeiro como pretexto para perseguir toda a oposição, para desmantelar toda a oposição ao regime. É o que eles estão fazendo. E criando, inclusive, a triste figura do crime por associação. Ou seja, você tem qualquer associação com pessoas que estavam lá no acampamento de 8 de janeiro, e essas pessoas, mesmo as que estavam lá,
né? Resta provar que elas tiveram participação objetiva nos episódios do dia 8 de janeiro, os episódios de vandalismo, porque o crime que aconteceu efetivamente lá no dia 8 de janeiro foi o crime de vandalismo. Tá? Aliás, crimes de vandalismo bem menos graves do que aqueles que o pastor Silas Malafaia, no dia 25 de janeiro, fez um histórico, né, de todos os episódios de vandalismo, e não apenas de vandalismo, de violência, né? Deixaram dezenas de policiais militares feridos com gravidade, tá? Invasões do MST, invasões do PT, né? O incêndio do Ministério da Agricultura em 2017, colocando a vida das pessoas em risco, tudo isso foi mais grave que o 8 de janeiro, tudo isso foi mais grave que aquela arruaça que aconteceu no 8 de janeiro. Teve episódios de vandalismo que jamais poderia terminar em um golpe de Estado. Qualquer pessoa com 2 neurônios sabe disso, né? E se a pessoa tem mais de 2 neurônios e continua acreditando na tese do golpe, eu sinto-me inclinado a dizer que essa pessoa é um vigarista. É um vigarista intelectual. Só um vigarista intelectual pode considerar que aqueles pobres coitados, como disse o Arthur Vigílio, né? Aquelas pessoas comuns, também, né? Iludidas, tá? Sabe-se lá por quem? Talvez por militares que estranhamente não estão aparecendo mais, né? Aí a gente não sabe o que aconteceu, iludidas com falsas promessas, porque não havia nenhum tipo de golpe sendo arquitetado para o dia 8 de janeiro. Não existe tampouco nenhuma relação entre a chamada minuta do golpe, né, que nada mais é do que um parecer sobre determinado artigo da Constituição. Nada mais que isso. Um parecer. Onde é que virou, quando é que virou crime você fazer um parecer, um advogado, fazer um parecer sobre um artigo da Constituição? Pega um artigo, está escrito lá na Constituição Federal. Ele pega e analisa aquele artigo e faz uma interpretação daquele artigo. Onde é que está o crime? Onde é que está o crime? E mais, essa interpretação não foi colocada em prática, ou seja, não houve nenhum ato preparatório para que aquela minuta fosse colocada em prática. E mesmo o texto da minuta, ele se prendia, né? A elaboração daquela minuta se prendia a circunstâncias muito específicas e limitantes, que são, primeiro, a convocação do Conselho da República e depois a aprovação daquele estado de defesa pelo Congresso Nacional. Onde é que está o golpe? Onde é que está o golpe aí? Tudo isso sob o amparo da lei. E mesmo assim concluiu-se que não era factível, não era preciso fazer aquilo. Não era uma boa ideia colocar aquele artigo, né, em discussão no parlamento. Em suma, qual é o crime que existe aí? Qual é o crime em você dizer que não? O Alexandre de Moraes cometeu abusos, vem cometendo abusos, como nós estamos apontando. Vamos pegar os livros, né? O Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem. Todos esses livros estão aqui documentados com opiniões de juristas, né? Vários juristas brasileiros ali opinando, né? Interpretando as atitudes do Alexandre de Moraes e dos seus companheiros de STF como abusos evidentes, né? Desrespeito à lei, desrespeito à Constituição, desrespeito aos direitos naturais. Isso é crime agora dizer que esse homem deve ser punido pelos seus abusos? Agora virou crime dizer isso? Se um jurista considera que alguém cometeu um abuso, que um agente público cometeu um abuso no exercício do poder, e ele diz isso claramente, e defende isso claramente, trata-se de um crime?
É crime falar contra o atual regime? Então, não havia nenhuma relação entre esse episódio aí, essa farsa, essa narrativa da minuta do golpe com outra farsa, outra narrativa que é o 8 de janeiro. Não havia nenhum vínculo entre essas duas coisas. É muito importante ressaltar isso. Essas pessoas estão sendo presas sem o devido processo legal, elas não têm o conhecimento, elas não sabem de que crimes estão sendo acusadas. É o que eu falo. Nós estamos vivendo sob a égide da primeira frase do romance O Processo. Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Substitua-se Joseph K. pelos presos de 8 de janeiro, pelos envolvidos nesse inquérito, nessa operação Tempus Veritatis. E nesse caso a lesa pátria. Nesse caso a lesa pátria. Substitua-se o Joseph K. por essas pessoas e você vai ter o mesmo episódio.